Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versos 18 a 19. O título da nossa meditação, da nossa reflexão, é o próprio título aí da Bíblia, a Grande Comissão, ok? O próprio título sugerido pelo texto bíblico. Como são 2 versículos apenas, vamos ler juntos, numa só voz? Vamos ler juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, veio ao mundo. E ele vem ao mundo e se faz carne, habita entre nós. Ele prega aqui, ele faz milagres extraordinários. E ele forma um grupo de homens a quem ele deu o nome de apóstolos. No tempo oportuno, Jesus é preso, condenado, crucificado, sepultado, mas ele ressuscita dentre os mortos. E antes de voltar para o céu, onde ele está à direita do Pai, reinando de uma maneira soberana, intercedendo por nós, ele dá uma ordem aos seus discípulos antes de ir para o céu. O que nós chamamos, essa ordem da Grande Comissão, que é o título aí que está na nossa Bíblia, dando uma expressa orientação a eles, que eles deveriam ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também ensinando essas pessoas a guardarem todas as coisas que ele havia ordenado a eles. Ele fez uma promessa também, dizendo o seguinte: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No ano de 2033, irá fazer 2.000 anos que Jesus convoca essa grande comissão. Quando Jesus convocou essa grande comissão, ele tinha 33 anos de idade, e quando nós chegarmos no ano de 2033, fará 2.000 anos que Jesus faz essa convocação. A grande comissão tem como base sustentadora, a presença poderosa de Deus com a sua igreja. Jesus disse o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. A ordem é dada por aquele que tem todo o poder. Todo o poder no céu e na terra. A ordem é dada àquele que tem poder e autoridade. Jesus, que tem todo o poder e autoridade, ele dá essa ordem. E ele está assentado lá no trono, e de lá ele está governando o universo, de lá ele está dirigindo as nações, de lá ele está levantando reis, de lá ele está depondo reis, e de lá ele está também conduzindo os destinos de sua igreja, da sua amada igreja. De lá ele tem o controle
de todas as coisas em suas mãos, e inclusive, e em especial, a nossa vida. E este que tem toda a autoridade do universo nas suas mãos, que tem as rédeas da história em suas mãos, é quem está comissionando a igreja a pregar, né, e fazer discípulos em todo o mundo. E ele tem competência e autoridade para fazê-lo. Ele comissiona a igreja e ele mesmo, através da igreja, né, com a sua autoridade, ele dá condições à igreja de levar esse evangelho. O poder está nas mãos de Deus. O poder está no evangelho de Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus. Ele tem o poder para abrir os corações das pessoas, os corações mais empedernidos, mais resistentes. Essa mensagem tem o poder de abrir, de sensibilizar e poder para salvar. O evangelho, ele tem o poder para salvar as pessoas. E ele nos deu, né, essa comissão de levar essa mensagem que tem o poder de libertar pessoas, porque ele tem toda a autoridade e todo o poder para isso, o evangelho. Mas agora ele vai mostrar para a gente o núcleo, ou seja, a essência dessa grande comissão. Qual que é a essência dessa grande comissão? Fazei discípulos de todas as nações. E é bem curioso que na versão portuguesa, né, do português está escrito: ide, portanto, e fazei discípulos. Mas na língua original, o grego, só há um verbo no imperativo, e esse verbo no imperativo não é o verbo ir, é o verbo fazer discípulo. Então, literalmente seria indo, fazei discípulos. É dessa maneira que está no original. O que isso significa? Significa que fazer discípulo não é um programa da igreja, mas é a dinâmica da igreja. Fazer discípulo é o cerne da igreja. Fazer discípulo é a natureza da própria igreja. A igreja existe para fazer discípulos. Não é fazer fãs, admiradores de Jesus. Não é ter admiradores, mas fazer discípulos. Não é ter seguidores tipo que você tem no Instagram, mas fazer discípulos. Não, a igreja, ela existe não é para arrancar aplauso dos homens, da multidão, mas a igreja existe para fazer discípulos. Indo, portanto, fazei discípulos. Então, a missão da igreja maior é fazer discípulos. O discípulo é quem? Quem que é o discípulo? O discípulo é aquele que entendeu o reino de Deus e que esse reino de Deus vale mais do que qualquer coisa mesmo. Por isso que quando você encontra verdadeiramente o reino de Deus, tudo mais tem um valor relativo. Tudo se torna relativo, porque o reino de Deus é maior. O maior tesouro que temos é o reino de Deus. E as demais coisas, elas não têm mais o valor que antes tinha no nosso coração. O discípulo é aquele que segue a Jesus. E foi Jesus quem orientou: se alguém quer ser o meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O discípulo é aquele que, em outras palavras, imita Jesus. Imita Jesus. O discípulo não é um mero frequentador da igreja. Eu não sei se você é daqueles que frequenta a igreja, que está aqui, que vem, né? que se alimenta aqui da igreja, que está aqui vivendo as experiências da igreja como um frequentador. O discípulo não é um mero membro da igreja, porque muita gente fala: eu sou membro da igreja.
Mas o discípulo é mais do que isso. O discípulo é aquele que olha para Jesus, segue o seu caminho e o seu próprio exemplo. Vive a vida de Jesus em si. Ele é um imitador de Jesus. Mas veja você, que a ordem é indo, fazei discípulos de todas as nações, em todas as nações. Não é aqui e depois lá. Não é primeiro aqui e segundo lá. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. Qual que é a ordem aqui? A ordem, a comissão missionária é dada nos 4 evangelhos. A gente vê essa ordem sendo dada. E também no livro de Atos, que diz que o trabalho feito pela igreja ela é concomitantemente, tanto aqui quanto lá. Jesus deixou claro, por exemplo, em Atos, capítulo 1, verso 8, o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e depois em Samaria, e só então nos confins da terra. Não é, mas é tudo ao mesmo tempo, em qualquer lugar que a igreja esteja, em qualquer canto que a igreja esteja, ela tem essa prerrogativa de fazer discípulo. Eu preciso concordar com John Wesley. Ele dizia o seguinte: a minha paróquia é o mundo, é o mundo. Eu não tenho que pregar só para os meus, só para os que estão aqui, mas para todos. Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz que Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. Eu não posso reduzir a mensagem do Evangelho só à minha nação, só à minha etnia, só aos meus, só ao meu lugar, só à minha igreja. A mensagem do Evangelho ela tem que ser ampliada e lançada para todas as pessoas. Então a igreja é comissionada a ir até as últimas etnias da terra, aos confins da terra, por todo o mundo. E por isso que não é possível uma igreja ser verdadeiramente igreja sem ter visão missionária. Isso acendeu uma chama no meu coração nesses dias no congresso de avivamento na igreja presbiteriana de Pinheiros. Aquela igreja ela respira isso, esse senso de missão, de pregar o evangelho. Não é uma igreja voltada para os seus ou voltada para si mesmo, mas é uma igreja que está além das fronteiras. É uma igreja que olha além, que investe em missões. É uma igreja que 60% da sua arrecadação é envolvida com missões, porque entendeu esse chamado. Então nós não podemos ser igreja de verdade vivendo para nós mesmos, em nós mesmos, sem ter essa visão missionária, sem olhar para fora dos muros. Há muitas igrejas que estão olhando para o próprio umbigo. Isso é uma grande tristeza, porque nós não estamos aqui por nós e para nós somente. Nós estamos aqui por uma tarefa, para fazer algo maior, maior do que nós, é levar o evangelho a todas as pessoas, a todas as pessoas. Nós não estamos aqui para cantar, para nos entreter espiritualmente, para nos ouvirmos coisas que nos agradam, ouvir o evangelho para nós, mas nós estamos aqui para sermos despertados e encorajados a sermos também discipuladores, porque essa é a ordem de Jesus. E de fazer discípulos. E de repente, a igreja vira como aquela igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja assim que você olhava e parecia que ela estava bem, esteticamente bem. Tudo acontecia, era uma igreja rica, uma igreja que não tinha problema financeiro, era uma igreja que não tinha problema teológico, era uma igreja que estava voltada para si mesma.
E por isso ela não era igreja de verdade. Quando a igreja ela é voltada para si mesma, para os seus próprios projetos, para os seus, quantas vezes, né, nós somos voltados só para quem, só para os nossos. Eu tenho dito isso aqui, gente, olha, vamos acolher pessoas. A gente aprendeu lá no congresso isso também, do acolhimento, né? A igreja está aqui para acolher pessoas, né? Às vezes nós temos a tendência de nos relacionarmos só com os nossos, de nos direcionar só com os nossos. Muitas vezes nós entramos daquela porta para dentro e não cumprimentamos ninguém, não falamos com ninguém que a gente não conhece, só falamos com os nossos, só se interessamos com os nossos. Isso é uma anomalia, porque a igreja não é para nós. A igreja é para os discípulos de Cristo. E nós estamos aqui para formar discípulos, para pregar o Evangelho. A missão da igreja é uma missão inacabada, né? Começou lá, né? Lá com essa ordem de Jesus, porque onde estiver um povo, uma raça, uma etnia precisando ser alcançada pelo Evangelho, a igreja precisa ir lá para levar a esperança do Evangelho. Há muitos povos e etnias que não têm sequer na sua própria língua João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem muitas etnias que não têm um versículo traduzido na sua própria língua. Eu não sei se vocês já ouviram falar da janela 1040, que é um desafio. Esse lugar, esse termo janela 1040, se refere às latitudes 10 e 40 norte, que é utilizada para descrever uma região do mundo que abrange parte da África, Ásia, Oriente Médio, onde se concentra uma grande população de pessoas que não têm acesso ao Evangelho de Cristo, não tem. Isso que nós temos aqui, nesses países não tem. Essa região é caracterizada por alta densidade populacional, onde há grandes concentração de muçulmanos, hindus, budistas, marcados por conflitos étnicos, religiosos e por grande pobreza e também de desigualdade econômica. Portanto, essa região é considerada hoje prioritária para os esforços missionários e para a evangelização. Nós vivemos ainda a realidade de nações que são fechadas para o Evangelho. O nosso seminarista esteve numa dessas nações agora, que é fechada para o Evangelho, onde os cristãos são perseguidos, são presos, são mortos, são torturados. Nós vivemos hoje a realidade da chamada secularização lá da Europa, a Europa que foi o berço do avivamento. A América, nós temos visto uma triste realidade na América do Norte, que é a geração pós-cristianismo. A América considerada uma nação cristã, protestante. Nós estamos diante desse grande desafio de levar a palavra de Deus e fazer discípulos, né, onde as ideologias são contrárias e atacam frontamente os alicerces da fé. Nós estamos aqui para viver isso só entre nós mesmos, para nós mesmos. Não é isso. E por isso a igreja ela precisa cumprir a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos. Agora você vai ver quais são os desdobramentos desse discipulado. Ainda aí no texto 19, no verso 19, diz assim, batizando-as em nome vamos ler juntos? Do Pai, Filho e do Espírito Santo. O que isso significa, meus queridos irmãos? Isso significa que aqueles que são convertidos precisam ser agora, porque batizar
alguém, porque ela precisa ser integrada na igreja. Para receber, essas pessoas precisam receber o sacramento do batismo, para que elas possam ter, então, inserção, introdução e acolhimento na igreja. É uma ordem de Jesus. Isso não significa que não existe, isso significa que não existe crente desigrejado. Você tem que estar ligado à igreja. Não existe crente que basta a si mesmo. Não existe esse negócio, deixa eu ser crente do meu modo, do meu próprio jeito, na minha própria casa, a minha maneira. Eu me alimento a mim mesmo, eu me basto a mim mesmo, eu cuido de mim mesmo. Isso é idolatria de si mesmo. Não tem como ser crente fora da igreja. Não tem, não existe ovelha de verdade, é ovelha de Cristo fora do rebanho. Não existe brasa fora do braseiro, não existe. Não existe membro fora do corpo. Membro que faz parte da igreja de Cristo, não tem como você viver fora do corpo de Cristo. Então, não estar na igreja significa que você ainda não passou por uma experiência real de conversão. Você que deve ter tido uma experiência com Jesus Cristo, se você teve essa experiência, você precisa da igreja, você precisa se integrar na igreja, receber o sacramento, ser introduzido na comunhão da igreja, servir ao Senhor, servir a Cristo através da igreja e também o seu próximo. É aqui, é nesse lugar, né, de pessoas como nós, fracas, né, com defeitos, com debilidades, que Deus revela a sua graça, que revela o seu poder. O texto ainda prossegue dizendo o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando, no verso 20 aí, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O texto não fala simplesmente ensinar para memorizar. O que seria esse ensinar? Tem gente que acha que ser discípulo é conhecer correntes teológicas, é conhecer os melhores estudiosos da Bíblia. O Sandro até citou aqui uma boa Bíblia, com boa interpretação, né? Ter grandes tutores teológicos e bons comentaristas, ter peritos em exegese. Não é isso que te faz conhecer, ou seja, aprender de Deus. Jesus, ele está dizendo o seguinte: ensinando-os a guardar, dizendo que nós temos que obedecer, ou seja, pôr em prática. Eu posso ser um grande teólogo, mas não ser um discípulo. Isso é possível. Tem muita gente que tem muito conhecimento bíblico e que não é um verdadeiro discípulo. Eu posso ter um profundo conhecimento de verdades de Deus e não ter nenhum relacionamento pessoal com Deus. Nenhum relacionamento pessoal com Jesus. A ordem é ensinar os novos discípulos a guardarem não algumas coisas, mas todas as coisas. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado, essa é a ordem de Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus é o mestre. O seu ensino é a verdade. E cabe à igreja ensinar as pessoas a colocarem essas verdades em prática. A igreja, ela tem essa missão de ensinar o Evangelho. Jesus nos ordenou a pregar o Evangelho. Nós temos que ser a igreja que ensina. Nós temos que ser essa comunidade que ensina as pessoas a Bíblia. Então, ao mesmo tempo que a missão da igreja ela é de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho aos outros, essa mensagem também ela é pedagógica. Ela é pedagógica. A igreja ela está levando para o mundo lições de vida. Muito mais do que lições teóricas. Nós não estamos aqui teorizando o Evangelho.
Nós temos um compromisso de levar lições práticas que transformam realmente vidas. Porque o Evangelho é esse poder que muda a nossa vida e muda o nosso coração. Nós temos uma mensagem poderosa. É como se fosse uma bomba atômica. Uma vez que ela é lançada no coração do homem, o Evangelho causa grandes transformações, grandes mudanças. É claro que conhecer, doutrinas é importante, nós conhecermos doutrina, nós precisamos sermos alicerçados na verdade, mas não é só isso, é preciso ensinar as pessoas a viver o Evangelho. E para ensinar, nós ensinamos com a nossa própria vida. O discurso mais eloquente do Evangelho é a nossa própria vida. Não é apenas a teoria do Evangelho, mas é a nossa própria vida. E Jesus termina esta grande comissão fazendo uma promessa. Não sei se vocês podem observar, dizendo o seguinte, que lá no verso 20, eis que estou convosco todos os dias. Ele não diz assim, eu estarei convosco. Ele diz, eu estou convosco. A Dani falou assim, Deus está presente aqui. E é uma realidade. Jesus está presente aqui, Ele está conosco. Aquele que comissiona, Ele vai com a igreja. Se Ele nos chamou, Ele caminha conosco. A presença dEle é o grande fator de segurança para a gente, de triunfo, de garantia, de que essa missão é vitoriosa. Quando a igreja está cheia de Deus, ela caminha vitoriosamente na pregação do Evangelho. Ela prospera na pregação do Evangelho. Ela amplia as suas fronteiras, trazendo pessoas para o Evangelho. Gente, tem muitos eleitos com as mãos estendidas para receber o Evangelho, esperando ouvir o Evangelho de você, da sua boca, apenas esperando ouvir o Evangelho. E é o Evangelho que transforma, não é as nossas palavras, não é a nossa mensagem, mas a mensagem do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você tem plena garantia de uma verdade. A palavra de Deus, como diz Isaías, ela não volta vazia, sem primeiro realizar propósitos os quais Deus designou. Que privilégio que nós temos como igreja de pregarmos o Evangelho, de ver vidas sendo transformadas por uma mensagem tão poderosa, que primeiro transformou as nossas vidas e que pode transformar a vida de outras pessoas. Como chuva que cai para regar a terra, para que a terra produza bons frutos, então você tem a promessa de que essa palavra ela vai produzir todo o efeito necessário. E nós temos a promessa do próprio Cristo que morreu e que ressuscitou e que comissiona a igreja, que Ele está conosco. Ele está conosco, Ele caminha com a igreja, Ele vai nos dar segurança na nossa missão. Note que Jesus, Ele não promete apenas estar conosco em algum tempo, ou nos piores tempos, ou nos melhores tempos. Ele nos diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa o quê? Que Jesus está com a sua igreja, Ele está com você nos dias ensolarados, nos dias sombrios, nos dias amargos, nos dias doces. Jesus está conosco nos dias difíceis, nos dias do nascimento, no dia da morte, no dia da celebração, no dia do choro. Jesus está conosco. Jesus está conosco todos os dias. E isso sempre, sempre e sempre Ele está conosco. Sempre Ele estará conosco. Então, gente, concluindo, a grande comissão que Jesus fez
aos seus discípulos, aos seus apóstolos, Ele faz a mim e a você. Nós somos chamados para fazermos discípulos, e para sermos discípulos e fazermos discípulos. E essa missão é uma missão inacabada, ainda há muito o que fazer. E Deus quer usar essa igreja de Guaxupé, Deus quer usar a sua vida, porque ainda há muitas pessoas nessa cidade que precisam ouvir do verdadeiro evangelho. E eu gostaria muito que você, nessa noite, respondesse esse chamado de Cristo. Porque esse Cristo que chamou os apóstolos, é esse que chama você para fazer discípulos. Fazer discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós temos feito com aquilo que temos aprendido? Você tem sido um divulgador do Evangelho com as suas palavras, com a sua vida. Você tem uma visão missionária, Você tem investido em missionários, tem orado por missionários. Então essa é a nossa missão. E a igreja ela tem que estar em todo lugar, em todo tempo. Não é só aqui primeiro, mas lá e em qualquer lugar do mundo. Nós temos que levar essa palavra de salvação. Porque Jesus ele tem, com a mensagem do Evangelho, poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Ok? Nós vamos